Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo então com as leituras do mês de setembro de 2015 e vamos lá que tem bastante coisa. Eu comecei o mês lendo Homens em Guerra do Andreas Latzko. O Andreas era húngaro e lutou durante a Primeira Guerra Mundial e nesse livro ele vai falar um pouco sobre como era a vida, digamos assim, a rotina. Ele vai contar casos, basicamente, que ele viu, ou que ele viveu, ou que ele estava próximo, ou envolvido de alguma maneira. Se eu não me engano, são 6 partes, 6 textos, isso mesmo, que vão abordar questões diferentes do estar em guerra. Na época que esse livro foi publicado, ele foi bastante aclamado, porque até então não se sabia muito bem como eram os campos de batalha, como era a vida nesses espaços. E o livro dele meio que mostra a verdade horrorosa por trás disso. Ele é bastante crítico da guerra, né? Ele é bem contrário a essa ideia de guerra. E eu vou escrever sobre ele para o jornal Rascunho. Eu acho que vai entrar na edição de novembro só. Mas eu queria mostrar pra vocês a edição porque tá muito bonita. Esse livro é da Carambaia. E tem essas páginas coloridas, digamos assim, sempre na troca dos capítulos. Tem umas coisas, eu achei bem legal a edição, muito legal. E indico muito o livro, muito bom. Bom, depois eu li duas edições ainda de Pequeno Príncipe lá pra mesa da Bienal. Eu fiz um vídeo contando sobre as edições de Pequeno Príncipe que eu tenho e sobre como foi a Bienal. Então, caso você queira dar uma olhadinha, eu vou deixar o link ali embaixo. Mas só para mostrar aqui pra vocês, eu li o Pequeno Príncipe para crianças, que obviamente é do Saint-Exupéry, mas com a tradução e adaptação do Geraldo Carneiro e da Ana Paula Pedro. É muito bonitinha a edição. E também o Pequeno Príncipe é o que foi publicado pela Companhia das Letrinhas, que é a tradução da Mônica Cristina Correia. Enfim, lá no vídeo sobre o Pequeno Príncipe eu mostrei as edições, as diferenças entre elas e tudo mais, então o link vai estar ali embaixo. Bom, depois eu li o Rainhas na Sombra, Amantes e Cortesãs que Mudaram a História. Esse livro é de uma historiadora e ela vai contar casos, basicamente, sobre essas amantes e que de alguma forma influenciaram a monarquia de sua época. Os casos que ela conta são tanto breves, eles têm assim umas 6 a 8 páginas. E é interessante, são 20 histórias aqui no total. E se você quiser saber mais, também tem vídeo pra esse livro, eu vou deixar o link ali embaixo. E bom, se você tiver interesse e for lá ver o vídeo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem uma correção que eu fiz de uma coisa que eu falei que é errada. E eu sugiro que você leia também os comentários para ver as pessoas que me corrigiram e os argumentos dela e tudo mais, é muito interessante. Foi um comentário que eu fiz sobre a profissão de historiador e tal, enfim. E agradeço também as pessoas que me corrigiram. Bom, depois eu li O Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, também tem vídeo pra ele aqui no canal. A Júlia Dantas é do Rio Grande do Sul e nesse livro ela vai contar a história da Sara, que é uma menina que se perde um pouco na vida e resolve viajar. Eu gostei do livro porque eu gostei da Sara, eu gostei do ambiente que ela construiu, eu gostei da escrita da Júlia. Mas eu falo em mais detalhes esses sentimentos e o que eu achei do livro no vídeo. Caso você queira saber mais, o link também vai estar ali embaixo. Depois eu li um livro que eu queria ter gostado mais. Ele se chama Amor, Pequenas Histórias. Foi publicado por uma editora chamada Confeitaria. E a ideia é ter pequenos textos que falem sobre amor. O livro é uma graça, tá, gente? Ele é todo ilustrado e tudo mais, mas os textos não me chamaram muito a atenção. Esse livro foi um livro que eu comprei esse ano e eu tava assim bem curiosa. Ele é bonitinho, ele não é horrível, é tudo muito fofo, fora que ele é muito bem feito, ele tem sempre essas páginas com umas ilustrações muito bonitas e com estilos diferentes. E tem alguns textos bem interessantes, sim, sobre amor,
Mas assim, nada que tenha me chamado muito a atenção ou que tenha me feito ficar apaixonada pelo livro, nem nada do tipo, eu só achei ele bonitinho, assim. Depois eu li o incrível Pílulas Azuis do Frederick Peters, ou Peters, não tenho certeza. Esse aqui é um quadrinho autobiográfico que ele vai contar a história dele e da família. E é uma história de amor muito bonita e uma história de aproximação muito bonita, mas talvez o que tenha de diferente nesse quadrinho é que a esposa dele, que é a Kate, ela tem AIDS, ela é portadora do vírus da AIDS, assim como o filhinho pequeno dela, que era de outro relacionamento. E então é como eles convivem como família com essa questão. É um livro muito bonito, muito sensível, é uma história muito bonita. E ele não é um livro puramente sobre AIDS, ele tem toda essa questão do amor e dos relacionamentos, enfim. É um livro muito bonito, eu recomendo demais e caso você queira saber mais coisas, eu vou deixar o link ali embaixo que eu fiz vídeo pra ele. Bom, eu terminei de ler esse mês mais um livro pro projeto de ler mais contos esse ano, que foi o Four Letter Word, Invented Correspondence from the Edge of Modern Romance. É um livro de cartas, basicamente são contos em formato de cartas de vários autores diferentes. E eu também falo em mais detalhes sobre ele no vídeo, então se você quiser eu vou deixar o link ali embaixo. Mas eu não amei também, assim, eu esperava que fosse ser mais incrível do que na realidade foi. Apesar de que eu acho que tem textos bem interessantes e que é muito interessante a gente pensar na carta como um gênero literário. Então, enfim, vejam lá pra vocês saberem um pouco mais. Depois eu li 2 livros do Zuenir Ventura, o 1968, o ano que não terminou, e o 1968, que fizemos de nós, pro projeto Lendo a Ditadura, que é um projeto muito legal, que quer refletir um pouco sobre obras que falam sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Vão lá dar uma olhada no vídeo e vão dar uma olhada também no blog Lendo a Ditadura, que compila tudo isso que todo o pessoal tem postado sobre esse período. É um projeto muito interessante e, na minha opinião, muito importante para nossa época de hoje. Enfim, os livros são bem legais. Eles são um tanto pesados, assim, são pelo menos livros que mexeram muito comigo, mas são muito bem feitos e... enfim. Bom, depois eu li também o Tropas Estelares do Heinlein. Esse aqui é um livro de ficção científica mais clássico, do tipo que eu gosto. E em breve eu farei um vídeo sobre ele. Eu gostei do livro, já adianto pra vocês, mas talvez eu tenha gostado um pouco menos dele do que eu costumo gostar dos clássicos de ficção científica. Ele tem um tema, um contexto militar muito forte e talvez é um contexto que me agrade um pouco menos. Eu acho que por isso que eu me identifiquei, ou por isso que eu aproveitei o livro um pouco menos, mas ainda assim foi um livro bastante divertido, com questionamentos muito interessantes. Mas provavelmente é um dos próximos vídeos, então caso vocês tenham interesse, fique de olho. Bom, vamos lá, gente, tá quase terminando. Depois eu li o Caso 21, da Mel Cavicchini. Foi muito legal porque a autora me convidou para ir no lançamento do livro lá em Londrina e eu pude entrevistá-la lá, a gente gravou um vídeo. Vou deixar o link com a entrevista aí embaixo, caso você queira conhecer um pouquinho mais da Mel. O vídeo ficou um pouquinho sem foco, mas eu acho que nada muito problemático. Qualquer coisa você pode ficar só ouvindo, não assistindo o vídeo. Enfim, vamos falar então sobre o livro. Eu achei ela muito corajosa em pensar em fazer ficção científica no Brasil, sendo ela ainda mulher. Eu achei isso bastante inédito e bastante interessante. Bom, o livro surgiu do questionamento de como seria ser um extraterrestre pousasse na Terra e não fosse nos grandes centros, fosse no Brasil. Então ela parte disso para montar a história dela. Com essa história ela quer questionar várias coisas. Ela fala muito sobre cooperação entre países, questiona e debate sobre cooperação internacional e de um jeito bastante interessante. Bom, então esse extraterrestre chega no Brasil e encontra uma menina, ele precisa de uma coisa e quer dar outra coisa em troca, então ele tem um intuito de cooperação também, né, de eu quero ajuda, mas eu quero fornecer algo que vocês não têm.
E ele comenta que escolheu a Terra por ser um planeta com aparentemente uma estrutura um tanto centralizada, né, em termos de política. Então ele imaginaria que seria fácil conseguir o que ele precisava. E essa menina tenta ajudá-lo, até de certa forma, ela não sabe muito o que fazer e tal. E ela vai intercalando então o que acontece com esses personagens com o que acontece com outros personagens de outras esferas, então de esferas políticas, esferas militares, esferas policiais, e ela tenta construir um panorama maior do que aconteceria nessa história. Achei que ela trouxe reflexões bem interessantes para o livro e alguns questionamentos também bastante interessantes. Eu acho que a Mel pode ainda assim melhorar um pouco a escrita. Eu acho que na realidade ela escreve muito bem, mas talvez adequar a escrita para momentos diferentes da narrativa, quando eventualmente alguns personagens falam com um tom muito formal numa situação de desespero muito grande em que eles provavelmente não falariam assim, coisas desse tipo. Mas apesar de algumas coisinhas que poderiam ser melhoradas, eu acho que é um livro bastante interessante e mais com uma ideia muito interessante e muito diferente do que eu tenho visto na literatura hoje. Caso você queira então saber mais sobre a Mel, dá uma olhadinha lá na nossa entrevista. Por fim, eu terminei o mês lendo Batoquim, um conto oriental da Thaís Ueda e da Yumi Takatsuka. Eu acho que é assim que fala. Esse livro é da Lote 42. Eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre ele, na realidade, gente. Se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre ele, me avisem nos comentários que eu posso fazer. Mas na realidade ele é um livro muito curtinho e muito bonito. E o meu medo de fazer um vídeo é que se eu começar a contar a história eu conte demais. Mas basicamente assim, ele é um livro ilustrado. Eu acho que ele é um livro sim, que funciona para crianças, apesar que eu não acho que ele seja necessariamente um livro infantil. Ilustrações muito bonitas e elas vão contar uma história que é uma lenda da Mongólia. Elas estão reescrevendo essa história, elas não estão traduzindo nem nada, mas é uma história oral da Mongólia sobre a criação de um instrumento musical que é o batoquim. Então aqui tá o começo da história, esse pai tá tocando o instrumento batoquim e a criança pergunta por que o instrumento tem a cabeça de um cavalo. E o pai fala, esta é uma longa história, muito bonita, e ela começa assim. E daí ele conta a história desse menino que acaba tendo um cavalo, e daí acontece determinada coisa com o cavalo, e eu não quero dar muitos detalhes. É uma história muito bonita mesmo. As ilustrações também estão muito legais. É uma história interessante pra gente pensar também o ambiente rural dessa história, esse cenário e tudo mais, e também pensar a questão um tanto política, né? Em determinado momento essa criança vai com o cavalo se apresentar para o imperador e a gente acaba tendo uma esfera diferente da história. E é uma história muito delicada, muito bonita. Se você gosta de livros ilustrados, eu recomendo demais. É um livro, olha, gente, olha. É lindo. Caso vocês queiram um vídeo pra ele, vocês me avisem nos comentários, então. Então, pessoal, foi tudo isso que eu li este mês. Rendeu bastante, né, o mês de setembro. Me contem nos comentários o que vocês leram de bom durante o mês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.